Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celso Ramos. Nós estamos aqui em mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Aproveitar a oportunidade para te convidar a nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós temos um canal no YouTube com todas as aulas disponibilizadas. Coloca lá, Plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai encontrar não apenas as aulas de biologia, mas de qualquer outra disciplina. Também você pode seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, tá? Coloca lá também, @Plataforma Gonçalves Dias. Tá certo, pessoal? E para a galera também que tem o Spotify, nós temos também, nós estamos presentes lá no Spotify. Nós temos podcasts gravados, tá? Toda semana eu gravo podcast e essas aulas, essas audioaulas, elas são colocadas também para a galera que ouve, né? Que a gente tem também a comunidade surda que infelizmente não tem como seguir lá no Spotify. Mas para a galera que tem como, também nós estamos no Spotify, tá? Pessoal, nós vamos hoje trabalhar especiação, tá? Um assunto muito interessante da parte de evolução. Lembrando, o que é especiação? A especiação é o processo de formação de novas espécies, tá? Vamos lembrar que a principal afirmação do evolucionismo, ela diz que todos os seres vivos atuais, eles teriam decidido de um ancestral comum, tá certo? E esse ancestral comum, ao longo de milhares e milhares de gerações, teria sofrido diversificações, ou seja, aparecido novas características, a ponto de formar novas espécies. Então, foi um processo muito longo, processo de evolução e de diversificação dos seres vivos. Então, a partir de um ancestral comum, nós temos hoje, segundo a teoria da evolução, nós temos hoje muitas espécies, tá? E agora a gente vai falar da especiação. A especiação, ela tem, pessoal, dois tipos, mecanismos básicos de especiação, tá? A gente vai comentar aqui nessa questão, que diz o seguinte: de acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral por meio de dois diferentes processos: a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Sobre a especiação, analise os seguintes eventos. Eu vou logo aqui para o comando da questão, o que ele está pedindo a respeito dessas três afirmativas. Aqui no comando ele fala o seguinte: a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação alopátrica vai ser o quê? Então a gente vai ver quais dessas três afirmações vai ser a sequência correta aqui para a formação desse tipo de especiação. Primeiro você tem que entender o que é especiação alopátrica. Na especiação alopátrica é um processo de formação de novas espécies em que de um grupo de indivíduos que vivem no mesmo espaço geográfico, esse grupo ele vai ser dividido em dois, tá? Essa divisão que vai se formar é por causa da formação de uma barreira geográfica que separa de modo físico, tá? Fisicamente, esses dois grupos. E aí, cada indivíduo, cada grupo vai viver em ambientes geográficos diferentes. Ao longo de várias e várias gerações, cada grupo ele vai começar a acumular pequenas mudanças que são provocadas pelas mutações genéticas, tá? Lógico que as mutações genéticas que acontecerão em um grupo não serão as mesmas mutações genéticas que ocorrerão no outro grupo, tá? Então, as mutações genéticas elas acontecem de forma ao acaso, ok? Então, cada grupo vai viver em espaço geográfico diferente e eles estarão submetidos a seleções naturais diferentes, de acordo com a realidade do ambiente em onde cada grupo vai viver. E aí, no final do processo, esses dois grupos vão se transformar em duas novas espécies. Então, na especiação do tipo alopátrica, tem que ter o quê? Separação de um grupo original em dois grupos por meio de uma barreira geográfica que vai separar esses dois grupos, tá certo? Na outra especiação, que é a especiação do tipo simpátrica, nesse caso, nós temos o quê? A formação de duas novas espécies a partir de um grupo ancestral
que vivem no mesmo espaço geográfico. Então, nesse caso aqui, não tem uma formação de uma barreira geográfica. Só que ele está pedindo aqui qual é a sequência para que a especiação do tipo alopátrica aconteça. Tá? Quem é que vem primeiro? Vai ser 1, 2 ou 3? Aí, qual é a sequência? Tá? Vamos lá. A primeira situação que deve acontecer para que ocorra a especiação do tipo alopátrica é a formação de uma barreira geográfica. Então, do início, tem que acontecer um surgimento de uma barreira geográfica. Então, a primeira coisa tem que ser o número 3, tá? Número 3. Depois que ocorre uma separação do grupo em 2 grupos por uma barreira geográfica, tem que acontecer acúmulo de pequenas mudanças. Cada grupo vai sofrer pequenas variações, pequenas mutações genéticas. Lógico, essas mutações genéticas elas vão sendo selecionadas de acordo com o ambiente onde cada grupo vai viver. Então, elas são selecionadas pelo mecanismo de seleção natural. Tá? Então, vai acontecer o acúmulo de diferenças genéticas entre as populações. Então, primeiro vem o 3, depois vem o número 1 e depois, logicamente, vem o número 2. Então, depois que ocorre o acúmulo de diferenças genéticas entre as populações, vem o estabelecimento de isolamento reprodutivo. Ou seja, separou o grupo em 2, passou milhares e milhares de gerações, esses 2 grupos acumularam diferenças genéticas entre eles, e aí, depois de muito tempo, se eu pegar membros de cada um dos grupos e colocar no mesmo espaço geográfico, se por acaso tiver o isolamento reprodutivo, aí eu cheguei à conclusão de que esses 2 grupos são de 2 espécies diferentes. Então, estabelecimento de isolamento reprodutivo é essencial para que eu consiga constatar que realmente foram formadas 2 novas espécies. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. E a gente tem aqui um pequeno comentário, tá? Que a gente vai ler aqui. Ele diz o seguinte: a especiação alopátrica é aquela que ocorre quando uma população sofre ruptura de sua coesão. Ou seja, era o mesmo grupo, então teve uma ruptura da sua coesão quando esse grupo foi separado em 2. Então, originando novas populações que ocuparão áreas diferentes, onde serão submetidas a pressões seletivas diferentes, levando ao isolamento reprodutivo, tá certo? Então, agora vamos para a próxima questão, pessoal. Ela diz o seguinte, questão da PUNC, tá? 2 populações de pássaros morfologicamente semelhantes e designadas por letra A e B vivem em ecossistemas diferentes. Na área de transição entre esses ecossistemas, pode ocasionalmente ocorrer o cruzamento entre membros das populações A e B, com descendentes férteis. A partir da análise dessa situação, um estudante aventou a seguinte hipótese. Primeiro, as populações A e B podem ser subespécies ou raças de uma mesma espécie. Será que ele está correto com relação a isso? Por que ele está colocando aqui? Qual é a situação? Ele está dizendo o seguinte: tenho 2 populações. Ele está chamando essas duas populações de população A e população B. Ele diz que as duas são semelhantes, morfologicamente semelhantes, tá? Só que elas vivem em ambientes diferentes. Eu tenho um ambiente onde vive a população A e um ambiente onde vive a população B. Lógico que entre esses 2 ambientes tem o limite entre eles, que é a transição, o limite de transição. Nessa área de transição, segundo o enunciado, ele diz que pode ocasionalmente ocorrer o cruzamento entre membros da população A com membros da população B. E ele diz o seguinte, que quando ocorre esse cruzamento entre esses 2 indivíduos dessas 2 populações, pode ocorrer a formação de descendentes férteis. Olha aqui, isso aqui é interessante. Formou descendentes férteis. Então, o estudante ele diz que as populações A e B
podem ser subespécies ou raças de uma mesma espécie. Verdadeiro ou falso, pessoal? Com certeza isso aqui é verdadeiro. Por quê? Qual é o conceito de espécie que nós temos? O conceito de espécie diz que espécie é um conjunto de indivíduos que são semelhantes entre si, semelhantes na sua morfologia, e que em ambiente natural eles são capazes de se cruzarem e produzirem descendentes férteis. Então, olha, interessante é isso. Em ambiente natural, produzir descendente fértil. Então, isso significa dizer que realmente os indivíduos da população A e da população B são membros da mesma espécie, tá? Podem ser subespécies ou raças de uma mesma espécie. A número 1 é possível, tá? Isso aqui está correto. Vamos ver a número 2, a segunda afirmação. As populações A e B podem estar em fase de especiação? Pode estar, com certeza. Só que ainda não são de espécies diferentes, porque aqui eles são capazes ainda de gerar descendentes férteis. Mas como eles vivem em espaços geográficos diferentes, segundo a teoria da evolução, eles podem estar em processo de especiação. Porque qual é o caminho para que a especiação aconteça? Separação dos membros em espaços geográficos diferentes, tá? E aí, lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? A especiação ela demora milhares e milhares de anos. Então, tem que ter milhares e milhares de anos em que esses indivíduos que vivem em espécies diferentes não tenham nenhum tipo de trocas reprodutivas entre eles, tá? E assim eles possam acumular mudanças significativas a ponto de fazer com que esses dois tipos de indivíduos sejam considerados de espécies diferentes. Então, a alternativa 2 também é possível que aconteça, tá? Vamos conferir a alternativa 3, se ela pode acontecer. Ela diz o seguinte: o DNA das populações A e B apresenta grande semelhança quanto às sequências de bases nitrogenadas. O que são essas sequências, pessoal, de bases nitrogenadas? São as informações genéticas contidas no material genético, no DNA. Lembra? As bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, que são representadas por letras. Então, essas sequências, né? Se são indivíduos da mesma espécie, pessoal, a gente viu que são da mesma espécie porque eles podem gerar descendentes férteis, tá? Então, se são da mesma espécie, eles possuem grande semelhança, sim, quanto à sequência de bases nitrogenadas que estão presentes no seu material genético. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Então, a gente vai ter aqui a letra E como alternativa correta. 1, 2 e 3 são viáveis, tá certo? Tranquilo, pessoal, não tem nada de difícil. Vamos agora para a próxima questão, que é o seguinte, ó, ela fala: a origem das espécies está baseada nos processos evolutivos. Assinale a alternativa correta que correlaciona os processos evolutivos com as suas características. Então, ele tem aqui convergência adaptativa, irradiação adaptativa, hibridação e especiação. A gente vai associar com seus respectivos conceitos, tá? Então, o conceito número 1, ele diz o seguinte: surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum e que ocupam diferentes ambientes ou nichos. Então, isso aqui, pessoal, vai ser o quê? Letra B, irradiação adaptativa. Ou seja, eu tinha um grupo que era de uma mesma espécie, vivia no mesmo espaço geográfico. Esse grupo, os membros desse grupo vai sofrer especiação do tipo alopátrica. O que é especiação alopátrica? Separação dos grupos em barreiras geográficas, em espaços geográficos diferentes. Então, como eles vão viver em lugares diferentes, eles vão se irradiar, vão se espalhar para ambientes diferentes. Então, vai ser a irradiação adaptativa. Inclusive, esse processo de irradiação adaptativa, ela vai resultar no que a gente chama de
órgãos homólogos. Vocês já ouviram falar? A gente já teve uma aula sobre órgãos homólogos. Lembra? O que são órgãos homólogos? São órgãos que têm a mesma origem embrionária, porém, exercem funções diferentes, porque resultam de indivíduos que vivem em lugares diferentes, mas que originaram de um mesmo ancestral comum. Olha só os conhecimentos se interligando. Em biologia não tem nenhum conhecimento que é trabalhado de forma isolada. A gente sempre precisa estar recorrendo a conteúdos que a gente já explicou anteriormente. Tá, pessoal? Então, a número 1 é a letra B. A número 2, o que ele diz? Surgimento de uma nova espécie a partir do cruzamento de duas espécies diferentes, presentes no mesmo local. Ora, eu tenho um cruzamento de duas espécies diferentes. Então, se vai cruzar duas espécies diferentes, se nascer um descendente, esse descendente ele não vai pertencer à mesma espécie dos seus pais. Ele vai ser considerado um híbrido. Então, isso aqui é o processo de hibridação, tá? Letra C, hibridação. Vamos para a próxima afirmativa. Vamos lá. Populações de espécies diferentes vivendo em ambientes semelhantes podem desenvolver as mesmas adaptações novas como resultado da seleção natural. Pessoal, isso aqui vai ser a letra A, convergência adaptativa. Então, imagina, vários ancestrais comuns que viviam em lugares diferentes foram viver no mesmo espaço geográfico, foram enfrentar uma mesma realidade evolutiva. Por exemplo, eu posso citar, sei lá, vários ancestrais comuns que precisaram desenvolver o voo. Então, por exemplo, hoje nós temos os insetos, que são totalmente diferentes das aves. Então, os ancestrais dos insetos não são os mesmos ancestrais das aves, mas ambos precisaram desenvolver uma mesma função, que é o voo, tá? Levantar voo. Então, eles geraram o que a gente chama de órgão análogo. Esse processo em que ambos foram viver no mesmo local, a gente chama isso de convergência adaptativa. A convergência adaptativa, ela resulta no que a gente chama de órgão análogo, tá? O que é um órgão análogo? São órgãos que exercem a mesma função, mas as origens evolutivas ou embrionárias são totalmente diferentes. É o exemplo da asa da borboleta com a asa de uma ave. São órgãos análogos, tá? E o número 4, surgimento de uma nova espécie a partir do isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie. Isso aqui, pessoal, vai ser o processo, a letra D, especiação, tá? Então, tranquilo, vamos para a próxima questão. A letra que vai ser a letra D, tá? Próxima questão diz o seguinte: leia as seguintes afirmações sobre a especiação geográfica. Primeira, para que ocorra a formação de uma nova espécie, é necessário o isolamento reprodutivo, seguido pelo isolamento geográfico. Será que está correto, pessoal? Será que primeiro vem o isolamento reprodutivo, depois é que acontece o isolamento geográfico? Não, é o inverso. Primeiro tem que ter o isolamento geográfico, para depois vir o isolamento reprodutivo, tá? Número 2. As populações geograficamente isoladas sofrem alterações nos seus conjuntos gênicos e que podem conduzir à formação de uma nova espécie. Correto. Primeiro tem que ter o quê? A formação de uma barreira geográfica, separando o grupo inicial em ambientes diferentes. Depois, cada grupo desse vai acumulando pequenas mudanças, pequenas modificações, né? É o mecanismo que nós chamamos em biologia, anota aí, ó, anota, anagênese. Anagênese é a mesma coisa que microevolução. Pequenas mudanças que vão se acumulando ao longo de milhares e milhares de gerações, tá? Então, ao longo de muitas gerações, cada grupo que vive em ambientes diferentes acumulam mudanças, pequenas mudanças, tá? E aí, essas pequenas mudanças, elas podem conduzir, sim, à formação de nova espécie. 2 está correto. 3, barreira que leva ao isolamento geográfico pode ser física ou etológica? Não, somente física.
Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.